Eu acho que finalmente chegou a hora de eu ser quem eu... Acho que eu sempre soube que eu fui desde quando eu brincava com meu irmão e eu falava que eu era o Power Ranger vermelho, sabe? Enfim, eu cheguei ao ponto que não dá mais, sabe? Eu preciso parar de me preocupar com os outros, eu preciso viver a minha vida e é isso que eu tenho que fazer, né? Enfim, eu sou um homem trans e eu vou começar a minha transição. Eu já fui no endocrinologista, já marquei os exames pra poder começar a tomar hormônio e eu tô muito empolgada em relação a isso. A perspectiva de eu finalmente tirar o meu peito é uma coisa que me deixa, assim, um alívio, mas um alívio que eu não consigo nem explicar. O que eu queria passar com esse vídeo é que a partir de hoje, provavelmente, eu vou passar por muitas mudanças. Eu vou mudar a minha aparência. Eu acho que eu vou... Não é nem mudança, eu acho que eu vou me adequar, na verdade, né? Mudar minha aparência, eu vou ter que mudar muita coisa burocrática. Você que tá assistindo esse vídeo não precisa mudar tantas coisas assim, sabe? Em relação a mim. Eu só peço pra você mudar o pronome que você me trata e que você continue me respeitando. Porque não é uma escolha, não é uma coisa que eu acordei e decidi. É uma questão que eu já trago comigo há muito tempo. Só que as pessoas têm tempos diferentes de lidar com as coisas. Eu não estava pronto antes e agora eu tô. Tá, vai. Tu fez perto uma Vai, da outra. Isso, agora vai. Agora foi. Bora, ficamos crescendo. Tem que ir puxando enquanto você vai. Calma. Gente, mas tá puxando mais pra É, cima. para de puxar pra só pra ver se cima. não vem sangue, gente. Isso, vai. Não tá indo. Tá indo sim, tá indo sim. Ah, isso. Tá quase. Isso aí, Gabi, esse é o caminho, porra. Para de fazer rir, caralho. Tá quase. Caralho, já tô dando um crescimento aqui. Foi, tá bom. Acabou. Foi? Ai, meu Deus. Vamos, time! Porra! Tá, agora vamos lá. Quando eu comecei o processo de transição, eu achei que o que esse processo ia me trazer era preconceito, intolerância. E achei que o medo que eu estava sentindo naquele momento, né, de me entender como trans, fosse durar um bom tempo. Nessa busca por mim mesmo, eu acabei encontrando outras pessoas que também estavam nessa jornada. E ao invés de todo aquele medo, preconceito, intolerância que eu achei que a transição fosse trazer para minha vida, ela trouxe muito amor em diversos âmbitos. Eu resolvi fazer esse documentário para os meus amigos poderem contar um pouquinho sobre a trajetória deles, mas também que para mostrar que se você é trans, você não está sozinho de forma alguma. Meu nome é Tel, eu tenho 21 anos, eu tomo hormônio faz 1 ano e 3 meses. Meu nome é Pedro Henrique Malheiros, eu tenho 25 anos, eu me entendo como homem trans há mais ou menos 8 meses e eu não tomo hormônio, eu sou pré-T. Meu nome é Guilherme, eu tenho 27 anos e eu tô em terapia hormonal há 5 meses. Meu nome é Theo Cavalcante, eu tenho 28 anos e tô há 1 ano e 4 meses em T. Eu sou o Theo, eu tenho 22 anos, tô em hormônio há 1 ano e 7 meses e sou trans tem 3 anos. Meu nome é Isidoro, eu tenho 26 anos e eu tô... Bom, em testosterona eu tô 1 ano e 7 meses e em transição eu tô há uns 2 anos e meio. Eu sabia que tinha alguma coisa diferente em mim e eu não sabia o que era. Eu fiquei em dúvida primeiro, porque, né, a cabeça fica a mil. Eu lembro de pensar que eu sou isso, só que, tipo assim, senti medos. Fui pesquisar, acho que no Google, eu vi vídeos, eu lembro que eu tinha visto uma matéria gringa sobre isso e eu falei, tá aí. E aí eu falei com o youtuber, que é o Bernardo, e ele me passou o contato da psicóloga dele. Aí eu fiz uns 6 meses de terapia com ela e aí nesse processo da terapia que eu fui começar a me entender. Não tinha jeito, ou eu ia ser eu, ou eu ia ser algo que eu
tinha que ser pelos outros, não, tipo assim, por mim. Por mais que eu entendi que eu era desse jeito, eu achava que as pessoas iam achar que eu era maluco, alguma coisa assim. Então, eu tentei de tudo me entender como mulher, sabe? Eu fiz de tudo pra não ser assim. Eu acho que você vai se entender como uma pessoa, seja cis ou trans, pela sua vida toda, então tenha calma. E o medo, eu acho que ele é normal. Eu também tive medo. Eu tive medo do que os meus pais iam achar, do que os meus amigos iam achar. Eu tive medo do que as pessoas que me conhecem iriam achar, seja no trabalho, o cara da padaria, os meus vizinhos. Eu fiquei com medo também. Mas eu acho que quando você começa a ver mudança, você se vê mais feliz naquele corpo, você não tá nem aí porque os outros vão achar, sabe? Pra mim, ser homem é você ser um cara correto, sabe? Você ser íntegro, você ser uma pessoa correta, sabe? Fazer o bem, não querer passar por cima das outras pessoas. Homens trans, mulheres trans, travestis, não binários. Eu acho que a gente vê exatamente os nossos exemplos. Porque no início da transição eu encontrei muitos homens trans com uma masculinidade tóxica. E eu acho que eu não queria esse exemplo pra mim. Então eu acho que é a gente se basear em exemplos bons, em pessoas que vão agregar, em pessoas que você vê uma luz, sabe? E não pessoas que têm algo tóxico que só vai te alimentar uma disforia. Saber respeitar as pessoas, você ter empatia, é só amar, sabe? Eu acho que me entender como homem trans e ter toda essa descoberta foi essencial para o meu autoconhecimento, para eu descobrir o Theo e ser quem eu sou agora. Eu acho que eu sou agora mais eu. Para mim é uma intensa tentativa de cobrar que as pessoas me respeitem, que seja no trabalho, seja no curso, seja na sociedade. Hoje em dia eu já não sou mais assim, eu me sinto cada dia mais vivo, sabe? Antes eu não via, planejamentos pro futuro, eu não conseguia ver. Era aquela questão de, eu tô vivendo ou apenas existindo? Eu tava apenas existindo. Eu não sabia que era tão bonito. Antes me odiava, então agora eu sou lindo. Eu acredito que eu esteja tentando entender quem é o Pedro, porque até então eu vivia de uma outra maneira, eu não fazia as coisas como eu queria exatamente. Eu acho que como a sociedade falava, você tem que ser de tal forma. Só que eu sei que não é assim. Então eu tô começando a descobrir, a colocar minhas vontades em primeiro lugar, a me entender como pessoa para depois me relacionar em qualquer situação. Eu sou muito leal aos meus amigos, mas eu sou muito leal a mim também. Ao que eu sinto, ao que eu falo. É isso, lealdade, né, cara? Eu acho que lealdade caminha junto com amor. Seja qualquer tipo de amor. Eu acho que é isso que eu gosto de mim. É a minha coisa favorita em mim. Tem certas pessoas que a gente vai conversar, ela não entende o que a gente está querendo dizer, o que a gente está passando. É essencial você ter um grupo de pessoas trans, você poder se informar melhor. A transição, a descoberta me fez me libertar, me fez conhecer pessoas incríveis. O desconforto que não necessariamente todas as pessoas trans têm, mas se você conhece uma pessoa trans que tem esse desconforto como o seu, ela vai te entender, ela vai saber o que você está sentindo. E ter encontrado vocês me deu, assim, mais conforto, sabe? De não me sentir um extraterrestre, um ET, o único no mundo que sentia as coisas que eu sinto. Se eu conversasse, sei lá, com a minha mãe, com a minha irmã, com a pessoa, ninguém ia entender o que eu tava sentindo. Então, ter a nossa família, assim, né, foi fundamental. Apesar de todos os preconceitos, apesar de todo mundo te olhar torto e não saber exatamente o que é resistência. Você ser o que você sempre foi, apesar de todos os olhares, é ser você mesmo. Eu acho que é você se descobrir todos os dias, é você tentar achar o seu melhor e é você se reconhecer, é você se olhar e falar, não, sou eu posso ter minhas vontades, eu posso ter meus sonhos e ser dessa maneira que não tem problema nenhum. É liberdade, é liberdade de ser quem eu sou. Se nós temos o livre-arbítrio, né,
Eu tenho esse livre-arbítrio para ser quem eu sou. Só querer ser quem você é, tipo, como qualquer pessoa. Você é único e você é isso. Você é ser. Não tem um caminho, não tem uma fórmula. Eu acho que a população trans toda tem que se unir, sabe? Porque nós estamos todos no mesmo barco. Então não é legal você reproduzir preconceitos que você mesmo sofre, não é legal você de oprimido, você se tornar o opressor. A gente vê muito preconceito dos homens trans para as mulheres trans, das mulheres trans para os homens trans, todos os trans para os não binários e todos os gêneros que existem. E a cada vez que uma pessoa trans morre, seja ela homem trans, mulher trans, não binário, enfim, é uma parte da gente que morre também, entendeu? Então acho que todos nós temos que nos unir por essa causa, a causa que é nos manter vivos, acabar com esse preconceito das pessoas cis conosco e das pessoas trans também. União. Essa é a palavra.